Olá, eu sou a Poliana Aparecida e estudo na Escola Eleftherios de Paraisópolis, em São Paulo. O meu tema de monografia consiste em falar sobre a grande mobilidade urbana na periferia de São Paulo pelo horário dos motoboys. Bom, São Paulo, antes da Revolução Industrial, não passava de 3 mil habitantes, mas depois ela veio ganhando grande ocupação, em que o movimento pendular começou a se intensificar, então mais pessoas se deslocam para São Paulo. E São Paulo passou a ser considerado o estado com melhores condições de trabalho. Então, várias pessoas se mobilizavam, se deslocavam dentro de São Paulo no mesmo momento, assim aumentando o congestionamento. E é nesse cenário que os motoboys entram. Os motoboys trazem uma velocidade meio ao trânsito, fazendo seu deslocamento em um curto período de tempo, ganhando essa vantagem que todos desejam. Mas quando você tem um deslocamento muito veloz, os fatores de risco começam a te afetar. Os motoboys estão dentro desse caso. Então, os motoboys se submetem aos riscos do trânsito e se submetem a essa pressa, sem intervenção nenhuma. Esse é o grande problema e a introdução ao meu tema. Bom, eu cheguei nesse tema porque na escola eu já tinha feito um trabalho, um ensaio, sobre a mobilidade urbana, mas eu falei muito no geral. Então agora, dessa vez, eu decidi me especificar em uma parte da mobilidade urbana. Isso também teve relação com o trabalho do meu pai, que ele é motoboy, e eu sempre vi ele chegando em casa cansado, estressado, reclamando do trabalho dele, sempre indo e vindo velozmente e não tendo tempo de lazer com a família dele. Então, meu foco com esse trabalho é olhar para essas pessoas desse grupo, que sentem a mesma coisa que meu pai, se sentem cansados, afetados por conta do trabalho. Então, sempre me gerou a curiosidade de saber por que meu pai se submete a essas condições de trabalho, sendo que impacta a qualidade de vida dele. Então, eu vou procurar se aprofundar nessa questão, procurar saber o porquê que os motoboys aceitam a viver nesse fluxo de trabalho que afeta a qualidade de vida deles e eles não colocam uma intervenção em meio a isso. Também saber como os motoboys se sentem na cidade de São Paulo, qual a importância do motoboy para a cidade, já que ele é muito marginalizado, mas sabemos que ele tem uma grande importância na sociedade. O método da minha metodologia de pesquisa monográfica vai ser baseado em sair do macro ao micro. Ou seja, eu vou pegar o tema da mobilidade urbana no geral e vou ir se especificando até chegar no meu ponto central, que são os motoboys. Então, a minha metodologia ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira vai ser a utilização de referenciais teóricos, em que eu vou pegar artigos científicos referentes ao meu tema, que é a mobilidade urbana do motoboy, e vou observar, analisar e compreender os dados que vão estar postos dentro desse texto, com o objetivo de se aprofundar mais no meu tema e embasar a minha tese. Já a segunda e a terceira parte da minha metodologia vai ser a junção da pesquisa quantitativa e da qualitativa, em que eu vou juntar dados estatísticos com contextos pessoais. Então, na minha pesquisa quantitativa, eu vou fazer um formulário online, em que vão ter perguntas curtas, objetivas, de sim ou não, que vai ser empregado em uma escola, que vai ser a minha escola, a Eleftherios de Paraisópolis, e vai ser empregado também nas ruas, em que eu vou perguntar para as pessoas se elas podem responder meu formulário, que o meu objetivo vai ser entender os desafios que essas pessoas enfrentam com o transporte no geral mesmo, tanto transporte público quanto transporte particular, bicicleta, entre outros, e qual a relação dessas pessoas com os transportes. E então, meu público-alvo nessa situação vão ser dos jovens aos idosos. A minha pesquisa qualitativa vai ser com os motoboys, em que eu vou no trabalho dos motoboys e vou perguntar se eles querem participar dessa minha entrevista, que o objetivo vai ser entender quais as condições de trabalho que os motoboys são submetidos e como essas condições de trabalho afetam a qualidade de vida deles. Também entender como eles se sentem na cidade de São Paulo e qual a percepção deles referente à mobilidade deles. Meu objetivo geral com essa pesquisa é buscar debater e problematizar o que é a mobilidade em uma sociedade globalizada e quais são as soluções para que mude o cenário em que os motoboys estão submetidos. Meus objetivos específicos vai ser compreender as condições de trabalho em que os motoboys são submetidos, analisar a qualidade de vida dos motoboys e entender a percepção dos motoboys referente ao seu modo de pilotar. Bom, dando uma introduzida ao meu tema é isso. Então, obrigada. Tchau!